Um dos maiores fenômenos de público da história do cinema norte-americano. Com essa credencial, a série Atividade Paranormal tem se apresentado regularmente, todos os anos nas vésperas do Halloween, desde 2009, para os fãs do gênero. Na verdade, esses filmes formam quase que um estilo à parte, aquele praticamente amador com câmeras na mão e imagens tremidas. Se por um lado, pecam em qualidade, por outro, ganham mais intensidade e verossimilhança. Ou ao menos é essa a proposta. Christie teve recentemente um filho com Daniel, que já era pai de uma adolescente. Um dia, ao chegarem em casa, encontram o local completamente revirado. Tentando evitar que a situação se repita, Daniel compra um sistema de segurança que instala câmeras em diversos cômodos e no lado de fora da casa. Ao mesmo tempo, o casal e a adolescente têm por costume filmar tudo o que acontece ao seu redor. Até que um dia, situações estranhas começam a acontecer, o que faz com que o trio acredite que a casa é mal assombrada. Mais do mesmo. Atividade Paranormal 2 pega carona no sucesso do primeiro longa-metragem, dirigido por Oren Peli, mas não consegue em nenhum momento ser superior ao seu antecessor. Como esta continuação aposta nos mesmos sustos, com portas batendo, sombras, misteriosas e pessoas sendo arrastadas, o espectador que já teve contato anteriormente com a história não tem como se surpreender. É como se ele estivesse vacinado. E convenhamos, para uma história que pretende assustar o público, é um verdadeiro tiro no pé. Com roteiro de Christopher Landon, Paranoia 2007, e dos estreantes em longa-metragem Michael R. Perry e Tom Pabst. Atividade Paranormal 2 é, ao mesmo tempo, uma sequência e um prelúdio ao filme original. Os acontecimentos estão situados alguns dias antes do que vimos no primeiro. Atividade Paranormal. E algumas horas depois do seu final. Christy Ray Sprague Graydon, do seriado Jericho 2006, teve seu primeiro filho, Hunter, com seu marido Dan, Brian Boland, de Alma Perdida 2009. Os três vivem em uma espaçosa casa junto de Ali, Molly Ephraim, de Como Viajar com o Mala do seu pai 2008, filha de Dan de outro casamento. Um dia, a família encontra sua residência totalmente vandalizada, mas sem dar falta de nenhum objeto valioso. Pensando em sua segurança, Dan manda instalar câmeras em toda a casa. No entanto, estranhos eventos continuam a acontecer e Christie cogita a presença de fantasmas. Dan não acredita na história, mas sua esposa tem um passado assustador junto da irmã, Katie Featherston, protagonista do primeiro Atividade Paranormal 2007, que pode explicar toda a situação. Oren Peli, cineasta que assinou o longa-metragem anterior, aqui fica responsável pela produção, deixando a cadeira da direção para Todd Williams. Provocação 2004. Não chega a ser uma mudança sofrível. Williams tem como vantagem as várias câmeras instaladas dentro da casa, conseguindo assim uma maior cobertura dos acontecimentos. O que se perde é a direção de atores naturalista do antecessor. No primeiro filme, Katie Featherston e Micah Sloat pareciam um casal real, como se não estivessem atuando em uma história de terror. A falta de experiência de ambos ajudava na veracidade do que víamos. Em Atividade Paranormal 2, no entanto, isso tudo se perdeu. O elenco principal é profissional e não consegue convencer como uma família real, que poderia ser vizinha de qualquer um. As atuações não chegam a ser ruins, mas não passam aquele senso de realidade tão caro para o estilo do longa-metragem. Nem mesmo os atores do filme original, que aparecem em pontas, conseguem convencer como anteriormente. O fenômeno e o sucesso de Atividade Paranormal fez mal para Featherstone e Sloat, que parecem tentar realmente atuar desta vez. E isso estraga totalmente a experiência, até porque Featherstone acaba se revelando uma atriz bastante fraca. Sloat, por sua vez, aparece muito pouco para que se possa ter uma opinião definitiva. Os bons sustos do primeiro filme, como dito anteriormente, acabam se tornando apenas uma repetição nesta continuação. Apesar disso, os mais suscetíveis podem dar alguns pulos na cadeira com armários abrindo, panelas caindo e um cachorro latindo para o nada.
mas é realmente muito pouco para um pretenso filme de terror. Pela forma como a história é contada, Atividade Paranormal 2 parece apenas uma continuação caça-níqueis colocada entre o primeiro filme e sua real sequência, que ainda não aconteceu, visto que o terceiro capítulo da franquia também se tratava de um prelúdio. Com um quarto episódio agendado para 2012, é certo apostar que veremos ainda muitas gavetas fechando sozinhas, cachorros latindo e portas fechando. Bom seria se achassem algum espaço para desenvolver a história daquela família, um dos maiores fenômenos de público da história do cinema norte-americano. Com essa credencial, a série Atividade Paranormal tem se apresentado regularmente, todos os anos nas vésperas do Halloween, desde 2009, para os fãs do gênero. Na verdade, esses filmes formam quase que um estilo à parte, aquele praticamente amador, com câmeras na mão e imagens tremidas. Se por um lado pecam em qualidade, por outro, ganham mais intensidade e verossimilhança. Ou ao menos, é essa a proposta. Christie teve recentemente um filho com Daniel, que já era pai de uma adolescente. Um dia, ao chegarem em casa, encontram o local completamente revirado. Tentando evitar que a situação se repita, Daniel compra um sistema de segurança que instala câmeras em diversos cômodos e no lado de fora da casa. Ao mesmo tempo, o casal e a adolescente têm por costume filmar tudo o que acontece ao seu redor. Até que um dia situações estranhas começam a acontecer, o que faz com que o trio acredite que a casa é mal assombrada. Mais do mesmo. Atividade Paranormal 2 pega carona no sucesso do primeiro longa-metragem, dirigido por Oren Peli, mas não consegue em nenhum momento ser superior ao seu antecessor. Como esta continuação aposta nos mesmos sustos, com portas batendo, sombras misteriosas e pessoas sendo arrastadas, o espectador que já teve contato anteriormente com a história não tem como se surpreender. É como se ele estivesse vacinado. E convenhamos, para uma história que pretende assustar o público, é um verdadeiro tiro no pé. Com roteiro de Christopher Landon, Paranoia 2007, e dos estreantes em longa-metragem Michael Ari Perry e Tom Pabst, Atividade Paranormal 2 é, ao mesmo tempo, uma sequência e um prelúdio ao filme original. Os acontecimentos estão situados alguns dias antes do que vimos no primeiro Atividade Paranormal, e algumas horas depois do seu final. Christy Ray Sprague Graydon, do seriado Jericho, 2006, teve seu primeiro filho, Hunter, com seu marido Dan, Brian Boland, de Alma Perdida, 2009. Os três vivem em uma espaçosa casa junto de Ali, Molly Ephraim, de Como Viajar com o Mala do seu pai, 2008, filha de Dan de outro casamento. Um dia, a família encontra sua residência totalmente vandalizada, mas sem dar falta de nenhum objeto valioso. Pensando em sua segurança, Dan manda instalar câmeras em toda a casa. No entanto, estranhos eventos continuam a acontecer e Christie cogita a presença de fantasmas. Dan não acredita na história, mas sua esposa tem um passado assustador junto da irmã, Katie Featherston, protagonista do primeiro Atividade Paranormal 2007, que pode explicar toda a situação. Oren Peli, cineasta que assinou o longa-metragem anterior, aqui fica responsável pela produção, deixando a cadeira da direção para Todd Williams, Provocação 2004. Não chega a ser uma mudança sofrível. Williams tem como vantagem as várias câmeras instaladas dentro da casa, conseguindo assim uma maior cobertura dos acontecimentos. O que se perde é a direção de atores naturalista do antecessor. No primeiro filme, Katie Featherston e Micah Sloat pareciam um casal real, como se não estivessem atuando em uma história de terror. A falta de experiência de ambos ajudava na veracidade do que víamos. Você pode brigar comigo, mas não com os fatos. Atividade Paranormal é o filme mais rentável da história da sétima arte. Custou míseros $11 mil para ser feito, rendeu mais de 193 milhões ao redor do globo, ou seja, mais de 17.500 vezes seu orçamento, e não obstante foi o quarto filme de maior bilheteria no gênero fantástico em 2009 nos Estados Unidos. Estou tomando a liberdade e desconsiderando Avatar e Crepúsculo.
Lua Nova como parte do gênero. Por motivos óbvios. Pois bem, sabe o que isso significa no mundo ganancioso de Hollywood? Continuações e exploração do tema. Atividade Paranormal 2 foi anunciado rapidamente após o sucesso do primeiro, com o diretor do original, Oren Peli, passando a cadeira de produtor. Dirigindo a película está Todd Williams, um desconhecido no gênero e que só dirigiu um filme mainstream, Provocação de 2004 com Kim Basinger e Jeff Bridges. Todd foi escolhido depois de uma confusão nos bastidores, pois inicialmente a Paramount chegou a contratar Kevin Greuter, diretor de Jogos Mortais 6, para comandar a produção. Mas a Lionsgate não ficou nada feliz com isso, e usou uma cláusula de contrato de direção de Jogos Mortais, o Final, para impedi-lo. Nesse meio tempo, acho que Atividade Paranormal acabou envelhecendo mal. Por sua premissa simples, diversos wannabes pipocaram pela rede, entre paródias, uma inclusive na transmissão do Oscar, que poderá gerar uma película mainstream, aos moldes de vampiros que se mordam, filmes de fãs e até um ridículo mockbuster da Asylum chamado Paranormal Entity, entre os que tentaram tirar uma casquinha da popularidade da criação de Oren Peli. Enfim, o hype passou e o interesse esfriou bastante, até que começaram a surgir os primeiros virais do segundo filme.